Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Projeto que prevê alterações no plano de intervenção urbana da região central e outro que dá incentivos para veículos elétricos foram aprovados em primeiro turno na sessão plenária da última quinta-feira. O projeto de autoria do Executivo, PIO Setor Central, traz regras sobre estacionamentos na região do centro da cidade. O plano de intervenção urbana prevê a regularização de imóveis. A votação na Casa Legislativa foi qualificada, com mínimo de 2/3 dos vereadores da Casa, por se tratar de texto que interfere no uso e ocupação do solo. E a gente está fazendo alguns ajustes. Primeiro, a questão da regularização das edificações, principalmente na parte central. Existem bens tombados, existem imóveis que precisam receber algumas adequações. O problema de estacionamento, a legislação de uma forma ou de outra, você vê a grande maioria dos imóveis não tem estacionamento. Nós estamos autorizando que esses estabelecimentos comerciais possam locar estacionamentos até 300 metros de distância para dar um conforto, ter a possibilidade também de colocar manobristas e a gente dá essa atratividade para o centro da cidade. Como os bens, a grande maioria, tem restrições por conta de fazer ali um estacionamento, você precisa buscar alternativas. Ampliando mais o perímetro também do PIO Central e ampliando ali para o Brás. Resultado final, 40 votos favoráveis e 3 contrários, registrados pelas vereadoras Luana Alves, Elaine do Quilombo Periférico e Silvia da bancada feminista, integrantes do PSOL. O Partido dos Trabalhadores votou favoravelmente. O PIO Central, que acabamos de votar em primeira, e daqui mais alguns dias será votado em segunda, e nós vamos trabalhar, inclusive, para melhorar, é justamente nesse sentido. É muito bom, porque ele dá oportunidade para você recuperar algumas áreas degradadas do centro da cidade, para você ampliar as construções, inclusive em 50%, que eu acho que é muito importante. Tem o retrofit, que é muito importante, precisa de mais investimento em recuperação. Então, por essa razão e tantas outras que nós votamos favorável. Foi também colocado em votação e aprovado simbolicamente em plenário projeto de autoria dos vereadores Rodrigo Goulart, do PSD, e Luna Zaratini, do PT, que prorroga o prazo da política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos ou movidos a hidrogênio. O projeto, com prazo de vencimento para o final deste ano, foi aprovado por unanimidade e prevê a extensão do incentivo para o dia 31 de dezembro de 2030. O projeto tem como justificativa o fato de que, atualmente, 68% da frota da cidade tem veículos movidos a diesel e álcool e, portanto, a iniciativa vai contribuir para a diminuição da emissão de poluentes. Outros 2 projetos também foram aprovados de forma simbólica pelos vereadores. O projeto de autoria da mesa diretora do Tribunal de Contas do município prevê alterações sobre medidas administrativas e operacionais. E o projeto de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal modifica a organização administrativa e competências de setores da Consultoria Técnico-Legislativa e Procuradoria da Câmara Municipal. Ambos projetos seguem para o segundo turno de votação. Olá, Mário. Como sempre, é um prazer ter você comigo aqui no programa. Privilégio, Carol, estar com você, estar também com os nossos telespectadores. Mário, a gente acompanhou a reportagem da sessão plenária desta quinta-feira, debates importantes. A gente teve a questão, do projeto do Executivo com alterações no PIO Central, para dar mais segurança a esses imóveis, a regularização de alguns imóveis na região central da cidade. O PIO Central, que já é uma lei, é importante explicar isso para o nosso telespectador, é uma lei de 2022. Para se mexer nessa lei, você tem alteração. Pode ser feita uma alteração através de um projeto de lei, que é o que aconteceu agora, necessitando de 37 votos, ou seja, 2/3 dos vereadores votando de forma favorável. Aí este projeto foi aprovado em primeira, agora vai à segunda votação. O que esse projeto quer fazer efetivamente, quer determinar, é ajudar a revitalizar a região central de São Paulo. Quando você fala em imóveis, e sobretudo foi frisado pelo vereador Fábio Riva,
a questão dos imóveis comerciais que estão no centro da cidade. Muitas vezes esses imóveis comerciais que já sofreram muito as consequências de degradação, as consequências da Cracolândia e de outras situações no centro da cidade, questão de segurança urbana, esses imóveis ficaram desvalorizados, esses comerciantes perderam dinheiro. O que precisa fazer agora é tentar, de uma certa forma, primeiro, as pessoas muitas vezes querem parar num determinado local, num ponto comercial. Não tem estacionamento. É complicado você parar. Então, está se colocando nesse projeto que até 300 metros desse imóvel você possa ter condições de ter um estacionamento, para que esse ponto comercial, a pessoa que vai se dirigir até lá, possa parar e estacionar seu carro. Isso, de uma certa forma, vai revitalizar o comércio, vai trazer mais gente para a região central da cidade. Precisa fazer isso por quê? Porque já é uma lei, só que essa lei tem que ser alterada. Os vereadores votaram em primeiro, foram 40 votos, agora o projeto será votado em segunda votação, e aí o que se espera é que seja colocado em prática de fato isso. Lembrar que o centro da cidade, toda a região central, de onde o Pio Central também coordena, tem a questão da antiga Cracolândia, tem a questão do futuro gabinete administrativo do governo do estado que vem para cá. Então existe uma possibilidade desta região toda central, o chamado Centro Velho de São Paulo, ser revitalizado, com muita coisa que falta. Segurança urbana, a questão dessa adequação dos imóveis comerciais e também residenciais, enfim, uma série de questões que nós vamos aguardar que deve acontecer no futuro. Essa outra questão relacionada aos carros elétricos. Existe na cidade de São Paulo um incentivo para que os carros elétricos possam circular pela cidade. Isso é um incentivo. Esse incentivo só vai até dia 31 de dezembro deste ano. Então, este projeto quer fazer o quê? Quer fazer com que esse incentivo seja prorrogado até 31 de dezembro de 2030. Então, em vez de acabar agora, já no final do ano, em dezembro, ele terá até 2030 de incentivo, então isso vai facilitar o que mais? Esses carros terem mais condições de circularem, visando uma solução que é muito importante para todos nós, a questão do meio ambiente. A partir do momento que você tem um carro elétrico, você está adequando sustentabilidade, você está trazendo para o meio ambiente mais alívio do que os carros movidos a diesel, movidos a gasolina, enfim. Então, tudo isso é importante que acontece na Câmara. Os outros dois projetos, bem citados pela Elis Marina, mexem com questões administrativas, né? Questões organizacionais. Mas é a Câmara trabalhando, procurando, de uma certa forma, melhorar a vida de todos nós que vivemos nessa megalópole que é São Paulo, né? Exato. E o Pio Central e dos carros elétricos voltam em segunda e a gente vai continuar acompanhando aqui, né? Com certeza. Os dois projetos foram aprovados em primeira, necessitam ainda de segunda votação para depois serem aprovados definitivamente, né? Exatamente, Malha. A gente vai continuar comentando tudo o que aconteceu aqui na Câmara, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os detalhes do debate sobre o projeto que amplia o Centro de Tratamento Leste e cria um ecoparque na região. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A Comissão de Política Urbana promoveu audiência pública na última quinta-feira sobre o projeto de lei da Prefeitura que prevê a ampliação da área de um aterro sanitário na Zona Leste. Foi discutido o projeto de lei 799 de 2024 da Prefeitura, que muda no mapa do Plano Diretor Estratégico a região do Centro de Tratamento Leste, de macroárea de preservação de ecossistemas naturais para macroárea de qualificação urbana e ambiental, que permite serviços de limpeza urbana. O objetivo é cumprir o que já estava previsto no
no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de 2014, ampliar o Centro de Tratamento Leste, que é o aterro sanitário localizado em São Mateus, na zona leste da cidade, e criar o Ecoparque. A empresa concessionária EcoUrbis apresentou o projeto. O empreendimento ele vai ser colocado, nós construiremos de forma a gerar empregos naquela região, a aumentar a parte de recuperação dos resíduos, que é muito importante. E claro, com tudo isso que vai ser feito, a prerrogativa, como existe em outros lugares do mundo, é diminuir a quantidade de resíduos que são destinados em aterro e, consequentemente, minimizar o impacto das novas áreas para esses empreendimentos. Eu acho que o principal objetivo é esse. O contrato com a EcoUrbis foi renovado em junho deste ano. O documento exigiu a modernização do tratamento dos resíduos sólidos. O brasileiro gera, em média, 1 quilo de resíduo por dia. Isso hoje vai para aterro sanitário e a gente não tem mais espaço, não tem espaço infinito para os aterros. A necessidade, então, da gente mudar a tecnologia. Por isso, o Ecoparque, que reúne ali várias tecnologias de engenharia, de acordo com o tipo de resíduo, para tratamento. Moradores dos bairros de entorno do Centro de Tratamento Leste estão preocupados com os impactos gerados com a ampliação. O que a gente está enfrentando como de maior dificuldade, que é a questão do asfalto, a questão do ar, a poluição e na questão da segurança das crianças que vão até a escola, né? Eles estão trazendo a ampliação, mas como vai ficar a população? Ali a gente vê que tem só um polo, que é ali um campo da GCM, mas as crianças elas atravessam através de uma ponte que não tem nenhuma segurança, o mato em volta é gigante, né? A gente não sabe se pode ter alguém ali por trás. Como que essa mãe se sente segura para levar essa criança da escola ou deixar a criança indo sozinha? E a gente também enfrenta muita a questão da enchente. Toda vez que chove, é questão de minutos. As casas que ficam ali bem ali próximo ao aterro, elas alagam. Os impactos, principalmente com a população, né? Ali nós temos população muito carente, que moram há muitos anos. É importante trazer a tecnologia, ela é importante, mas tem que trazer um projeto envolvendo todas as secretarias, porque ali tem problemas de enchente, tem problema de desmatamento, desapropriação. Então, é isso que eu venho aqui cobrar, qual é o plano da prefeitura envolvendo a população. Nas respostas à população, o responsável pelo projeto da EcoUrbis disse que serão tomadas medidas para minimizar o risco de enchentes. Do diagnóstico dos córregos que são lindeiros às comunidades, eles têm seção limitada, muitas vezes há uma ocupação das margens desses rios, tá? Mas independentemente disso, ao invés de ficar imputando, se decidiu no projeto colocar reservatórios que são piscinões de tal maneira que tudo que puder ser amortecido dentro da unidade vai ser. Ao lado do centro de tratamento, será criado o Parque Municipal Nascentes do Aricanduva, que vai produzir mudas para proteger as nascentes. O primeiro projeto que chega na Câmara é uma alteração do plano diretor estratégico, garantindo aí essa ampliação desse centro de tratamento de resíduos da Zona Leste, uma concessão que hoje a empresa é EcoUrbis. E é lógico, sem dúvida nenhuma, quando você fala em ampliação, você gera um impacto na comunidade. A comunidade quer saber o que vai acontecer. Então é uma tecnologia nova, né? Não é aqueles aterros da década de 70. Então foi muito importante ouvir aqui a empresa concessionária, a agência reguladora e a sociedade que clama por quê? Por melhorias no entorno. Olha, a gente viu aí a matéria da audiência pública, tem muitas questões envolvidas. A gente viu a população aí pedindo também melhorias no entorno, porque eles não sabem como vai ficar ali a região, mas a gente tem a questão do aterro, que precisa ser ampliado, né? A gente que tem a cabeça branca como eu, lembra que São Paulo tinha os lixões, né? Os lixões passaram para os aterros sanitários, que pelo menos ali não fica muito a céu aberto, como era antigamente, que era um negócio terrível. Os aterros sanitários, eles têm uma determinada capacidade. Esse aterro sanitário do qual a gente se refere, que é essa central que fica na zona leste da cidade, tem capacidade para 7 milhões de toneladas. Veja, e são resíduos sólidos que são colocados ali. É evidente que numa situação como essa, e foi bem falado pelo vereador Fábio Riva, a gente não está ainda votando todas essas obras. A gente está votando a alteração no plano diretor estratégico. Porque dentro do plano diretor estratégico
tem o mapa 2. Aí o pessoal vê o mapa 2, que é isso? O mapa 2 se refere a macroáreas, que é exatamente a área onde está, que é uma macroárea gigantesca. Então precisa o quê? Alterar o plano diretor estratégico, que trata de ecossistemas, fazer uma alteração a partir do momento dessa alteração aprovada pela Câmara, e esse é o projeto, aí efetivamente as pessoas vão se debruçar na questão de tudo isso que está também no projeto. Ampliação, criação do ecoparque. Você imagina todo esse resíduo sólido, que como é chamado lixo, com um ecoparque que vai fazer o seguinte, vai pegar a maioria do que é reaproveitável e vai tratar. Vai dar um tratamento, vai dar uma destinação diferente, né? O pessoal fala em reciclagem, essa coisa, é mais ou menos isso. Vai dar um tratamento diferente, ou seja, de uma certa forma vai reduzir tudo aquilo que acaba virando lixo e acaba indo para o aterro sanitário. Então, em condição de separação, tratamento, vai melhorar a questão de meio ambiente. E aí a gente vê que já tem projetos, depois que este projeto for aprovado e que autorizar a alteração no plano diretor, de cuidar também da questão das enchentes, de cuidar da construção dos piscinões. Então, de uma certa forma, tudo isso que se vê é também para atender as demandas que foram trazidas pelas pessoas da audiência pública. Porque é aquela história, por isso que eu sempre falo aqui, você, nós dois, da questão das audiências públicas, como são importantes. Porque uma coisa é a gente tratar esse projeto sem estar na Zona Leste, sem conhecer esse aterro sanitário. Outra coisa é quem mora na região e que sente os problemas e as necessidades que precisam, as providências têm que ser tomadas para que a vida deles melhore. E quando você fala em ampliação, para falar, nossa, já é uma área gigantesca, vai ampliar? Por isso que o vereador Fábio Riva falou. Trata-se de uma ampliação, mas uma ampliação onde será dada condições através do ecoparque de você tratar parte disso. E ainda a criação de um parque também do lado, além do ecoparque, que é isso que eu estou me referindo, um outro parque, mas aí sim, com plantação de mudas de árvores, essas coisas todas. Agora, tudo isso, a gente precisa guardar o quê? A aprovação do projeto em definitivo, porque aí pode mexer na área do plano diretor estratégico e aí sim a gente vai ter condições diversas, as obras avançarem e a gente vai falar muito sobre isso aqui, né, Carol? Com certeza. Falando em audiência pública, ainda segunda-feira, dia 25, tem mais uma audiência pública do orçamento de 2025, né, Málio? Exatamente, né? Nós temos audiência pública, temos quarta-feira a geral, a última audiência pública geral também, então onde você pode participar do orçamento. Lembrar que o orçamento da cidade está em 122 bilhões e 700 milhões. É aquilo que é estimado para você administrar a cidade de São Paulo em 2025. É como na sua casa, como eu sempre digo aqui. Você tem lá um orçamento que você vai administrar a sua casa. Você tem as despesas fixas, você já tem. Essas despesas você sabe ter. A arrecadação, você está trabalhando, você está ganhando tanto aqui, de repente você tem um outro emprego ali, de repente você tem um bico que você faz, então você vai depender do quê? Das receitas que vão entrar para você pagar essas despesas. É a mesma coisa, só que numa situação macro, como é a cidade de São Paulo. Então essas audiências públicas, elas estão trazendo subsídios importantíssimos para os vereadores. Nós já tivemos audiências em várias áreas e as pessoas vêm para cá e trazem demandas. Essas demandas são captadas pelos vereadores que depois elas podem virar o quê? Elas podem virar emendas, pode virar um texto substitutivo que pode aumentar inclusive essa verba na região das subprefeituras, nas secretarias. Então, por isso que a audiência pública é importante. E na segunda é temática, saúde, que é um tema muito importante, turismo e verde meio ambiente a partir das 10 horas da manhã. E na quarta, a geral, como eles costumam dizer, que é a última, é a 10ª audiência, a última audiência geral, para aí o projeto ficar pronto para ser votado em primeira votação. Depois, evidentemente, tem as discussões e segunda votação, quando normalmente no final do ano isso ocorre e o projeto é aprovado. E pode prestar atenção numa coisa. O valor que chegou da prefeitura é 122 bilhões e 700 milhões. Sempre muda. E o link do hot site já está aqui na tela para quem quiser. sãopaulo.leg.sp.leg.br/audiências públicas, /orçamento/audiências públicas. Exatamente. Orçamento aí você 2025. Consegue acessar as audiências públicas, tem o dia, tem o horário, como você pode participar, né, Mário? Exatamente.
tudo explicadinho. E só não participa quem não quer, hein? Pode participar por formulário digital, pode participar por videoconferência. Ah, não posso ir na Câmara. Você tem tudo ali na sua frente para você participar. Não tem desculpa, hein? Tem que participar. Tá acabando, né? Então tem que Tá participar acabando, rápido. Principalmente agora. Vamos falar de CPI agora? Opa! Na última terça-feira, a CPI das práticas abusivas, esquemas de pirâmides e fraudes aprovou convites para ouvir nas próximas reuniões empresários do setor de turismo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objetivo investigar práticas abusivas, esquemas de pirâmides e fraudes financeiras na capital paulista, aprovou 3 requerimentos que indicam o caminho das investigações a serem feitas. Serão convidados a prestar depoimento e responder perguntas dos vereadores o delegado Dr. Eduardo Miraldi, do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, responsável por investigações sobre fraudes financeiras e econômicas, e os empresários de turismo e representantes das plataformas Urbi e 123 Milhas, que venderam pacotes de viagem não cumpridos junto aos clientes. Nós recebemos aí 2 requerimentos de respostas das empresas Urbi e da 123 Milhas e também da Secretaria da Fazenda. Então, a importância da oitiva, tanto do delegado responsável pelos crimes virtuais do DEIC, como também a oitiva, o convite aos sócios das empresas 123 Milhas e também da Urbi. Então, só queria fazer essa justificativa e, assim, na próxima reunião, já vou pedir para que a própria comissão encaminhe todos as solicitações de convites aos membros dos requerimentos hoje aprovados. Mário, diversos convites aprovados importantes para o andamento da CPI e para os esclarecimentos, né, de tudo que a CPI está investigando. E 2 empresas que já foram citadas, inclusive, a 123 Milhas e a Urbi, né, antigo hotel urbano, e o DEIC, aquele que está conduzindo as investigações, que está sendo chamado aqui para falar como é que estão as investigações, o que vocês estão descobrindo, o que vocês não estão descobrindo. Gente, é uma comissão parlamentar de inquérito. Assim como existe o inquérito policial, existe o inquérito parlamentar. É uma comissão parlamentar de inquérito. E qual que é a grande, né, a questão semelhante entre esses 2 termos? Comissão parlamentar de inquérito e o inquérito policial. O inquérito policial, no final dele, ele é assinado pelo presidente do inquérito e ele vai para a justiça para virar processo. A mesma coisa é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Só que, quando termina a CPI, esta investigação, este inquérito, vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público que vai falar o seguinte, espera um pouquinho só, vou mandar para a justiça, porque aqui tem indícios suficientes que pode virar um processo. Então, isso que é importante explicar para as pessoas. Comissão Parlamentar de Inquérito é coisa séria, CPI é coisa séria. E por que ela está sendo feita, por que está sendo tomada essa providência pelos vereadores da cidade de São Paulo? Porque as pessoas têm que parar de comprar o que não existe. Gente, teve gente que pegou férias, pegou todas as economias, colocou, por exemplo, numa viagem com a 123 Milhas, colocou numa questão de viagem com essa hotel urbano, chegou na hora H, não tem a viagem. Não tem. Por que não tem? Ah, porque não tem, a empresa está ruim, a empresa não sei o quê, bom, aquelas desculpas todas, e a pessoa acaba perdendo dinheiro e ficando no prejuízo. Isso não pode acontecer. E muita gente foi lesada. Muita gente, gente que perdeu dinheiro de verdade. Então, a Câmara Municipal de São Paulo, mais uma vez, eu sempre faço questão de frisar isso. O vereador é o que para nós? Para mim, para você, para todos que nos assistem. Quem mora em São Paulo, evidentemente. Ele é nosso representante. Ele que nos representa. Ele fala assim, espera um pouquinho, estão fazendo um negócio aqui com as pessoas da minha cidade, de onde eu sou vereador, que não pode acontecer. E uma das funções do vereador é justamente fiscalizar, né? Fiscalizar, exatamente. E através da fiscalização, através de chamar as pessoas para conversa, para acabar com isso aí. Porque realmente, e a CPI está começando, a das práticas abusivas, ela tem muita água ainda para passar embaixo da ponte. Então ela vai chamando os agentes da história, vai trazendo para cá, vai sendo elaborado um relatório final, que é importantíssimo, quando a CPI termina, para que essas pessoas, de fato, passem a ter responsabilidade. E uma outra coisa, Carol, que é importante lembrar para você, para todos nós aqui e para você, telespectador. Quem está no mercado atuando nessa atividade, coloca a barba de molho. Por quê?
Se eu pisar na bola, eu vou ter que ir na CPI também. Porque as pessoas vão denunciar, vão trazer denúncias para cá. Por isso que eu sempre falo, a participação popular ela é fundamental nessa hora. Você que tem qualquer coisa com alguma empresa de turismo, deu problema, vem aqui. Ô, CPI, os caras estão me oferecendo aqui e não cumpriram. É assim que funciona. Por isso que a gente tem que dar valor e tem que acompanhar de verdade. Exatamente. Málio, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio estar com você, estar com os nossos telespectadores. Lembrando sempre, participe do processo legislativo da sua cidade. Isso é cidadania. Obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.